Olá, Mayurers, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui para apresentar a previsão dos signos para essa primeira semana de junho de 2025. Vamos ver o que as cartas reservam para vocês? Segura aí. Recado rápido, mas é importante. Você já viu o catálogo da Mayura Zen? Não viu? Aqui embaixo tem na descrição, ou no link aqui em cima, lá na bio, o link especificamente do WhatsApp. Você vai entrar, vai ter um catálogo com todos os produtos. Tudo aquilo que é novidade, tudo aquilo que tem em peças, produtos, serviços, tem o que você quiser que você escolher. Tanto para a elegância da sua casa quanto a sua. Sabe o que é melhor de tudo? Entrega em todo o Brasil. Sabe o que é melhor ainda? Tudo isso você vai ter tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp, tudo junto, um lugar para você ter o seu refúgio de autoconhecimento, equilíbrio e bem-estar. Sabe o que é o melhor de tudo isso? Que você pode se tornar uma Yura, você pode se tornar uma pessoa muito mais autoconfiante, com elegância, produtos que te fazem se sentir melhor e além de tudo isso, você vai ficar com a autoestima lá em cima. Você quer tudo isso para você? Então vem Mayura Zen. Lembrando que aqui a previsão é com o baralho cigano, tá certo? Todas essas previsões, elas são com o intuito de auxiliar cada um de vocês a um entendimento interno, a uma tomada de decisão, mas para dar mais firmeza, não para definir qualquer tipo de situação. Lembrando também que situações mais complicadas, sempre se envolver questão de saúde, por exemplo, ter o auxílio também da parte médica, só as cartas não dizem tudo, tá certo? Então vamos lá, vamos entender essa primeira semana do mês de junho, pessoal, começando com Áries. O que as cartas dizem para o pessoal de Áries? Ó, começando aqui já com o pé na porta, né, que é bem típico da energia de arianos. Olha, arianos, arianas, arianes, o que eu tô sentindo aqui? Uma semana de muito movimento para vocês, de muita possibilidade de iniciativa das coisas. Se vocês quiserem começar novos projetos, novas coisas, novos hábitos, é importante e tem total caminho aberto para isso, tá? Também está mostrando aqui que se vocês quiserem começar coisas envolvendo grupos novos de pessoa ou contatos com grupos novos de pessoas, caminho totalmente aberto também, tá? Atividades que envolvam mais gente, liderar alguma coisa também é uma semana muito positiva para isso. Quanto mais autonomia, destaque, força de ação mesmo, de início, essa coisa do desbravar, vocês se empenharem essa semana, mais vocês vão sentir vigor, alimentando a energia de vocês, tá? Aqui eu sinto também que apesar dessa força mais de ação, eu sinto que a maior parte dos arianos vão estar com as energias equilibradas do masculino e feminino. Quando eu falo dessa forma, eu estou falando energeticamente, tá, gente? A gente tem dentro de nós, todos nós, as duas polaridades ali de alguma forma manifestadas. E eu sinto essa semana um equilíbrio maior entre essas polaridades para os arianos, tá? Aqui está mostrando também que assim, tudo que vocês derem início essa semana tá com o caminho aberto para ter grandes frutos em breve, tá? Não demora muito não, porque vocês vão com muito afinco, com muita vontade, com muito objetivo, sabendo exatamente o que vocês querem. Então, essa semana é para começar coisas que vocês sabem que realmente vocês querem para seguir para a vida, tá? Se for alguma coisa que vocês tenham dúvida, não comece essa semana. Pense um pouco antes, tá? Porque essa semana é para iniciar coisas que vocês querem tomar mesmo à frente, que sejam grandes projetos longos, duradouros na vida de vocês, tá? Também esse tanto de atitude que a gente está sentindo aqui vem para quebrar alguns padrões internos de alguns, tá? Com relação a questões familiares, ao que já escutaram na vida, de repente, não, não faz isso, talvez você não consiga, você não tem capacidade, etc. Vem para quebrar esse tipo de coisa também. E tá falando muito forte aqui para vocês escutarem também. Aí entra o equilíbrio das polaridades, como eu disse, mesmo vocês estando nessa força de ação, escutarem também a intuição de vocês para os passos e para os planejamentos dessas ações, tá?
Que aí vem trazendo esse equilíbrio das duas polaridades a fim de as coisas darem certo. Certo, arianos? É uma semana de muito movimento para vocês. E agora vamos para Touro. O que as cartas dizem para os taurinos, taurinas, taurines. Vamos lá. Vamos lá, taurinos. Certo. O que eu estou sentindo aqui para vocês? Essa semana é uma semana de cortar tudo que vocês já estão de saco cheio, principalmente em relações. Não é amigo, é familiar que é pentelho, essas coisas assim. Vocês não estão gostando da forma como as coisas estão indo. É cortar no sentido assim, não que você necessariamente precise tirar a pessoa da vida de vocês. Pode até acontecer, mas é dar um basta no tipo de comportamento que aquela pessoa está tendo, do tipo de intimidade ou de acesso a vocês e que está sendo negativo, tá? Então é falar, ó, não gosto, vamos diminuir aqui, isso eu não concordo, entendeu? Então é esse tipo de atitude que está pedindo aqui para essa semana, tá? É uma semana que traz uma energia mais de renovação para vocês, então tudo que for para reavaliar é interessante. Então, assim, um resguardo maior de vocês, não tanto vocês para o mundo, para o externo, sabe, se pondo no mundo, mas um resguardo, uma semana de mais reflexão, entendendo, que nem eu falei, relações, hábitos, sabe, o que vocês querem para a vida de vocês, e principalmente em questão a relações, deem um corte se estiver fazendo mal, coisas tóxicas. É hora de pontuar, é hora de cortar, é hora de modificar, não dá mais para ficar levando do jeito que está, tá? Vocês não precisam ser mãe de ninguém, nem nada disso, tá? Para poder abrir espaço para novas situações onde vocês se sintam muito mais confortáveis, tanto dentro da família, da casa de vocês, como nos lugares, nos meios onde vocês frequentam. A intenção é que vocês se sintam mais firmes, mais confortáveis ao longo do tempo nesses lugares, nesses ambientes. E fazendo esse tipo de análise, isso fica mais claro de entender o que é, o que não é interessante para vocês. Então, essa semana pede resguardo para vocês, taurinos, e essa reavaliação, principalmente das relações, do como que vocês seguem com elas, como que vocês se expõem, certo? E isso trazendo mais firmeza interna para vocês para os próximos passos da vida, tá certo? Agora nós vamos ver para os geminianos. Vamos lá, galera, para os geminianos essa semana, como que fica? Vamos entender, gêmeos. Bom, geminianos, o que eu estou sentindo aqui para vocês? Vocês vêm de alguns momentos anteriores, umas semanas anteriores, de reflexão, tá? Com relação à capacidade de vocês, à autoconfiança, e também, só lembrando uma coisa, gente, todas essas leituras, elas são abrangentes, né? Prestem atenção com o que ressoa com vocês, não necessariamente vai ressoar para estritamente todo mundo desse signo, tá? A intenção aqui é um auxílio para o máximo de pessoas possível. Então, voltando à questão dos geminianos, né? Vocês vêm de algumas semanas anteriores onde vocês se questionaram bastante sobre a capacidade de vocês para as coisas e o como vocês estão conduzindo as coisas. E agora, da última semana para cá, você já vem ganhando mais força de ação e confiança em si para fazer realmente o que vocês acham que tem que ser feito. E essa semana está mostrando isso, está mostrando essa quebra desse momento, deu já, desse momento de reflexão, de duvidar de si, vocês já entenderam onde está errado, onde está certo, e essa semana é uma semana de ação pautada na confiança de vocês com vocês mesmos, no que vocês sabem, no que vocês precisam estudar também, sabe? As coisas muito claras. Eu preciso investir mais em conhecimento aqui. Isso aqui eu já sei, eu já sou uma pessoa que tem uma certa autoridade, então agora é hora de expressar isso para o mundo, é hora de usar isso para mim, pelo menos, por exemplo, tá? Ou para quem está perto de mim, e tirar um pouco dessas amarras mentais que estavam travando a mente de vocês.
e botando barreiras para as coisas serem executadas. Também é uma semana de muita ação, né, para os geminianos, tá? De botar mesmo a cara no sol, de aparecer, de botar projetos para acontecerem, de organizar as coisas e de ver as coisas caminhando, tá? Essa semana ela tá pedindo para os geminianos se mexerem, fazerem as coisas caminharem, acontecerem, dar esse vigor para a vida, que é uma coisa que geminiano gosta muito, essa fluidez, essa movimentação. É uma semana de movimento. Quanto mais movimento acontecer, mas não movimento aleatório, movimentos coordenados e programados, entendeu? Planejados, tá? Quanto mais movimento acontecer, mais a energia do geminiano ela é alimentada positivamente e resultados positivos, autoconfiança vem à tona, tá? Então, é isso para os geminianos e agora nós vamos para os cancerianos. Vamos ver o que essa semana reserva para a galera de câncer. Cancerianos, essa primeira semana do mês. Tá. Caiu muita carta aqui, hein, gente? Tudo bom? Tá. Vamos entender aqui. Só um momento, que até voou uma carta. Bom, gente, para câncer aqui a mesa saiu um pouquinho maior, né? Vamos entender o que está querendo dizer de tão importante. Primeiro, cancerianos, vocês têm guardado muita coisa dentro de vocês, tá? De sentimentos, de coisas do passado, enfim. A história de vocês, o que eu sinto aqui pelas cartas é que parece que vocês guardam com muito carinho a história de vocês, mas assim, dentro dessa história tem as coisas boas, tem as coisas ruins, só que parece que as ruins elas já tem um tempo que elas estão ganhando muito destaque, não que elas não devam ser lembradas de alguma forma, afinal isso é aprendizado para o futuro, mas elas têm ganhado muito destaque, como se a gente tivesse um museu e essas experiências negativas elas estão iluminadas aqui em destaque, num vidro bonito, e o resto tá meio que jogado de lado nos cantinhos, sabe o que eu quero dizer? Então, tá dando muito enfoque em tudo do passado que vocês viveram, que traumatizou vocês, que bloqueou vocês, entendeu? Que machucou. Então, assim, tá na hora de pôr isso para fora. Tá na hora de quebrar esses padrões, começar esse movimento, tá? Então, assim, é uma semana onde vocês devem começar a exercitar o falar em coisas que magoam, que chateiam vocês, a começar do básico do dia a dia, a começar de hábitos das pessoas ao redor, a começar de atitudes que vocês não gostam que as pessoas tenham com vocês, falas, palavras, etc. Tá? Isso tudo já começa a modificar e internamente vocês também, vocês com vocês mesmos, entenderem o que de fato merece destaque, tá? Por que tá doendo tanto ainda essas coisas do passado e vocês ficam revivendo com essa vivacidade tão grande, sabe? Tem alguma coisa aí provavelmente para aprender ainda, e o que é? Vale essa reflexão também para abrir mais os caminhos de vocês. Porque se não for feito isso, vocês vão continuar sentindo essa energia de caminhos travados, tá? Só tá faltando isso para abrir mais. O caminho tá ali esperando vocês, só que vocês pegaram e fecharam a porta. Entendeu? É mais ou menos isso, tá? O que eu tô sentindo aqui é isso. Então, sair desse bloqueio mental que acaba levando vocês, às vezes, até a desconfiar demais das pessoas ao redor, começa a criar coisas que, às vezes, podem não estar dentro da realidade, necessariamente, entendeu? E faz vocês duvidarem, às vezes, da percepção de vocês mesmos, tá? É importante essa renovação, essa forma de lidar com as coisas, como eu falei, cortar certos tipos de comportamento dos outros que não fazem bem a vocês e expressar algo que vocês são muito bons, que é o entendimento com essa parte emocional. Vocês são tão bons nisso que às vezes até pode ser levado muito para o negativo, tamanha força disso dentro de vocês, tá? Mas assim, isso é algo que é uma ferramenta de vocês pro lado positivo, entendeu? Para vocês conseguirem entender cada vez mais os sentimentos de vocês com mais facilidade até do que outras pessoas e os dos outros, e saber
ler melhor as situações, tá? Então isso tem que ser transformado em força, sair desse lugar da dor, tá? Porque aí os caminhos de vocês se abrem para o início, o resto do ano, perdão, né? Mas começa a partir dessa semana, começa esse movimento, tá? É isso que tá falando aqui, tá certo, cancerianos? E agora nós vamos para os leoninos. Vamos entender como é que tá essa semana para Leão. Os leoninos. Bom, as energias aqui para Leão para essa semana também é um signo que eu estou sentindo que está começando novas etapas na vida, tá? Tá fazendo coisas acontecerem que já queria fazer acontecer há um tempo e agora está acontecendo um movimento. Vocês estão vendo esse movimento se abrir, sabe? Como se você planejasse, maturasse alguns projetos já há um tempo, mais de um ano, e agora está dando o caminho para você executar. Então você vai executar. Já vem vindo de semana passada, retrasada, para essa a coisa se formatar mesmo. E aí vem as dúvidas, né, com questão a como que eu tenho que agir? Eu tenho que mostrar muito a minha força logo de cara? Eu tenho que ser impositor? Eu tenho que ser carismático? Como que eu mostro minha autoconfiança? Sua autoconfiança, ela é natural. Os leoninos têm isso muito fácil. Então, quanto mais vocês forçarem, querer impor uma imagem, um poder, pior fica. Tá? Então, o conselho para essa semana é: as coisas já estão caminhando, você já está conseguindo pôr seus projetos para finalmente acontecerem. Haja naturalmente, se conecte com a sua essência e haja naturalmente, porque isso é o caminho da fluidez para vocês, tá? E tudo que era do passado fica no passado. Não se prenda nessas novas etapas, nesses novos projetos que você está executando, não se prenda a coisas que aconteceram no passado. De repente alguma coisa pode dar algum gatilho, algo nesse sentido, não se prenda, tá? Pensando que isso vai se repetir, porque não necessariamente, tá? E se você ficar preso nisso, você pode realmente forçar a que isso se repita, certo? É isso, leoninos. Uma pausa para água, né? Que a pessoa vai ficando sem voz. Bom, gente, deixem um like aqui, se inscrevam no nosso canal, tá? E comentem aqui no vídeo o que vocês estão achando das previsões. Tem alguma outra ideia, alguma sugestão? Estamos com as portas abertas aí para todo mundo, certo? Bom, e agora nós vamos para os virginianos. Previsão para essa semana para Virgem, certo? Vamos ver o que a semana espera para Virgem. Gente, mas tem muito signo aqui que tá mostrando que precisa ter atitude. Que a coisa tá movimentada, tá babado. É que a gente tá na energia de gêmeos, né? E no céu, e gêmeos movimenta todo mundo mesmo, né? Vamos lá, virginianos. O que eu tô sentindo aqui? Semana maravilhosa para ser do jeitinho que vocês gostam, começar com tudo bem organizadinho, bem planejadinho. É isso, aquela semana, sabe que aquela semana que flui quase que perfeita na organização? Aqui tá me mostrando isso, que é tudo que vocês gostam, né? Ter as coisas mais sob controle, né? Num sentido bom, né? É saber também o limite de que às vezes alguma coisa sai fora da curva, a gente não consegue controlar tudo, mas ter um planejamento é fundamental, vocês dominam muito isso e conseguir fazer as coisas de uma forma a se antever em algumas situações para você ter uma organização e uma calma para resolver as coisas, uma tranquilidade para não ficar esbaforida, entendeu? Para resolver é fundamental. E isso vocês sabem muito bem organizar. E essa semana está mostrando aqui que vocês vão conseguir manter muito bem a organização de vocês para as coisas. Isso dá uma força, um vigor para vocês, sabe? Aquela força de que, nossa, as coisas estão fluindo, eu estou me sentindo bem pra caramba. Essa energia vem, tá? Então agora, nessa semana também é o caso, para quem precisar, se você tiver alguma coisa muito complexa em burocracia para resolver, é uma semana boa, porque você está
conseguindo se organizar muito bem. Então coloque isso no seu planejamento para resolver, porque você vai estar, principalmente do meio da semana para o final, você vai estar com mais força ainda para resolver as coisas. Como as coisas vão fluindo, né, de uma forma positiva no teu planejamento, isso dá mais gás, tá? Então é uma semana boa para resolver burocracias que já estão paradas há um tempinho, tá? É também muito interessante porque vocês vão sentir essa força que vocês têm natural de certos conhecimentos que facilitam o dia a dia, coisinhas que vocês gostam de prestar atenção. Aqui também está muito forte quem tem ascendente em Virgem, que gosta de saber curiosidades das coisas, gosta de aprender pequenas coisas novas para facilitar o dia a dia, para facilitar as coisas. É uma semana que eu sinto que vocês vão conseguir colocar muito em prática esse tipo de coisinha que vocês já viram. Essas informações que a gente vai armazenando e em algum momento pode ser que eu precise. Essa semana vai pedir essas novas habilidades aí que estavam escondidas, tá? Isso tudo para facilitar a tua rotina também, de novo, facilitar a organização e você sentir que as coisas estão destravando finalmente, sabe? Outra questão aqui que está falando para os virginianos é a questão de autocuidado e principalmente ter um tempo nessa rotina, nesse planejamento, nessa organização, para vocês escutarem os sentimentos de vocês. A vida não é só cumprir tarefa, cumprir tarefa, cumprir tarefa, tá? Tem que ter um espaço para isso também, tá? Porque senão a cabeça de vocês começa a ficar bagunçada e isso vai impactar na organização, que vai impactar em vocês ficarem mais bagunçados e ficamos numa espiral sem fim, tá? Então, assim, vocês têm que prestar atenção nos sentimentos de vocês, nos sinais de alerta da mente, do corpo, do espírito, tá? E ter esse momento de reserva onde vocês vão, da forma de vocês, refletir sobre o que vocês estão sentindo na vida de vocês, como é que vocês estão se sentindo com vocês, com as pessoas, com as situações em que vocês estão inseridos, fazer uma autoanálise, certo? Isso é muito importante, tá bom? Então é isso para os virginianos. E agora nós vamos para os librianos. Vamos entender aqui para Libra a energia para essa semana. Librianos. É isso. Bom, Librianos, o que eu tô sentindo aqui com as cartas para essa semana para vocês? Tá pedindo para vocês serem mais firmes na tomada de escolhas e atitudes, tá? Tem coisas que vocês estão empurrando já há um tempo com a barriga. Principalmente aqui eu sinto, pode entrar também alguns hábitos, pode, algumas questões de rotina, pode, por exemplo, um trabalho que vocês já não estão satisfeitos, e você fica meio assim de abandonar, ou algum hábito que você sabe que faz mal, mas é confortável, mas o ponto principal aqui que está falando é em questão de relações. Vocês sabem quem é tóxico com vocês, quem não está agregando, com quem vocês estão sendo mais do que deveriam. Não que você vai, de repente, também cortar essa pessoa, mas vocês estão cedendo demais, a pessoa está se acostumando a um esforço muito grande sempre da tua parte e não tem uma retribuição. Então vocês já sabem tudo isso, tá? E tá na hora de pôr um ponto final, falar, epa, né? Assim que vocês me tratam, você me trata, não, tá? Tá pedindo essa postura, essa posição, porque se você não tiver esse movimento para ontem, as coisas começam a travancar no teu caminho, porque aí essa pessoa, essas situações, elas vão sugando cada vez mais de você, e isso vai se multiplicando porque outras pessoas ao seu redor veem esse comportamento e acabam querendo também entrar nesse jogo, tá? De sugar a tua energia, de se aproveitar da tua boa vontade, que eu sinto muito isso, tá? E vocês precisam também, esse movimento de dar um corte vai ajudar bastante em questão de autoestima, valorização pessoal, tá? Porque vocês não estão se sentindo valorizados e começa a ficar uma confusão na cabeça se vocês estão sendo injustos ou não, sabe? Questionamentos que nem cabem, que tá tão imerso na situação
que vocês começam a duvidar de si mesmos, né? Então esse corte ajuda a dar uma clareada, mas também vocês precisam recuperar a autoestima de vocês. Então, pequenas coisas que eu sinto que vocês já começaram a fazer da semana passada, continuem intensificando. Cuidado visual, incrementar em alguma coisa, sabe? Se colocar mais, tirar mais foto de você, sabe? Coisas desse tipo, para a autoestima levantar mesmo, entendeu? Para vocês se sentirem bem com vocês mesmos, sentirem a força de vocês, o poder de vocês no mundo, de persuasão também, tá? E trabalhar mais todo o conhecimento que vocês têm na fala, no dia a dia. Não tenham medo de mostrar o que vocês sabem, certo? Bom, e agora, depois dos librianos, nós vamos para a previsão para os escorpianos. Semana para os escorpianos aqui, mas meu Deus, quase todos saiu a carta do cavaleiro. Então, assim, gente, vamos se mexer. Vamos sair correndo aí pela rua, louca. Vamos lá para os escorpianos. Bom, escorpianos, para essa próxima semana que está começando, aqui está pedindo para vocês serem mais ágeis do que os inimigos. É bem claro o recado. Então, assim, se vocês acham que tem gente planejando coisa contra vocês, ou fofoca, alguma coisa assim que não é tão agradável acontecendo pelas costas de vocês, ou até um pouco na frente, assim, mas de forma camuflada, vocês têm que estar na frente dessas pessoas. Então, saibam usar o poder de vocês de serem muito discretos, misteriosos ali, e esse poder de persuasão para ir investigando, até na parte mais energética, né? Essa intuição apurada, para ir investigando e entendendo os movimentos de forma o máximo possível antecipada dessas pessoas ou dessa pessoa, tá? Para vocês precaverem, porque aqui eu sinto uma energia de alguém em volta de vocês, né, com falsidade, tá? Querendo minar mesmo as forças de vocês, tá? Mesmo que seja de uma forma como fofoca, por exemplo, em volta, e você vai ficar sabendo só depois, se não estiver atento, né? Mas por isso que tem que ficar atento, está sendo avisado, né? Ou até energeticamente, sentindo algum movimento energético que pode abalar a sua cabeça se você não tiver antenado com a tua cabeça firme, tuas coisas em dia ali, sabe, centrado em você. Então, se antecipe com relação a esse tipo de situação para não deixar cair a tua energia. Por quê? Isso está vindo muito porque pessoas de fora que já fizeram parte do seu passado lá atrás estão vendo movimentos de abundância, prosperidade, você sendo cada vez mais você, e isso tem incomodado um pouco, tá? Mas é muito claro, assim, para mim aqui pelas cartas, né? E é parte também da energia do signo de vocês, né? Que os escorpianos eles têm essa força de camuflagem e persuasão muito forte, né? De estratégia também muito forte. Então, esse lado ele deve ser muito ativado essa semana, sem perder o bom humor, sem perder um espaço para leveza também, para dar risada desse tipo de coisa, porque é só coisa que vem para dar uma emoçãozinha na vida, não vai fazer nada de mal para vocês no final das contas, tá? Porque vocês estão sempre antenados lá na frente, entendeu? Então só tá reforçando para continuar muito alerta. Se vier alguma coisa que vocês duvidem dentro da cabeça de vocês, ou no dia a dia que deu uma baixa ali, já sabe de onde pode estar vindo, entendeu? Para analisar, entendeu? Opa, tem uma influência aqui, eu preciso entender. Então, é por isso que está sendo avisado, mas sem perder o bom humor, sem perder a leveza para as coisas e o foco no que vocês querem conquistar, tá? Vocês têm essa energia forte de estratégia e isso, tudo que eu falei aqui, tem que ser, na verdade, combustível para vocês irem cada vez mais para frente. Deixa o povo se morder mesmo, tá? Se está incomodando é porque está surtindo efeito ali, você está fazendo a diferença de alguma forma, tá? Então é isso, para os escorpianos, muito cuidado e não mudem o jeito, a essência de vocês por conta de nada que vocês estejam desconfiando, certo?
E agora, previsão para a semana para Sagitário, gente. Vamos entender a semana para os sagitarianos, sagitarianas, sagitarianes. Sagitário, o que eu tô sentindo aqui para a semana de vocês, tá? Tá me falando aqui que vocês vieram de algumas semanas um pouco mais duras, onde vocês tiveram mais uma energia mais austera, vamos dizer assim, sabe? Uma energia mais engessada, uma energia mais rígida, né? E tá pedindo para vocês mais leveza, mais cuidado, mais acolhimento com vocês mesmos, tá? E com algumas pessoas muito próximas ao redor de vocês, tá? Que isso daí pode extravasar, ter extravasado, né? Então, nessa semana, tenham mais acolhimento com as questões de vocês, com quem está ao redor também, de perceber um pouco mais o que as pessoas estão passando, por que de repente acontece algum comentário, alguma ação, não que você vai aceitar qualquer coisa, mas é num olhar de um pé para trás para entender, para estudar, vamos dizer assim, entender o que está acontecendo ao teu redor, tá? E tirar um pouco dessa rigidez, dessas travas. Não é parte da energia de vocês isso. Vocês não têm essa energia de rigidez de forma natural em vocês, tá? Isso é quando as coisas estão desequilibradas, que é o que está me mostrando aqui, que vem de um momento onde vocês vêm vindo meio acelerados, meio atropelados pela vida, tá? A vida também ela tá pedindo mais estratégia, entendeu? Então, para você ter fluidez na tua vida, conseguir ser mais livre, sabe? Ter essa energia mais tranquila, de realmente levar as coisas com mais leveza, é importante ter estratégia e também saber jogar quando precisa jogar ali. Então, por exemplo, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu sou uma pessoa que tem um jeito X. Mas no meu ambiente de trabalho tem certas coisas que eu tenho que fazer ali porque faz parte do local onde eu tô, entendeu? Então, por exemplo, assim, lá você não vai ser tão solto, falar besteira o tempo inteiro, enfim, por exemplo, tem que ser um pouquinho mais, ter mais de postura. Então você vai colocar ali como se fosse um personagem, tenta se divertir. O que está falando aqui é você saber encaixar esses toques que estão referentes a cada situação, cada lugar, mas sabendo se divertir com essas questões, como se você estivesse brincando um pouco ali também com as várias facetas de vocês, tá? E dando essa liberdade para vocês de construírem as coisas, tá? Encara isso com mais leveza, tá? De novo. Essa semana tá falando também assim dessa questão de tirar um pouco mais da rigidez, principalmente com quem tá ao redor, então no caso principalmente família, porque eu sinto que se vocês tirarem um pouco dessa rigidez, analisarem um pouco mais com os pezinhos um pouco mais para fora da situação, né? O comportamento, as questões emocionais das pessoas ao redor de vocês, vocês vão conseguir construir novos contextos dentro da casa de vocês, as relações começando a melhorar um pouco mais, de uma fase um pouco mais conturbada, vai começando a melhorar um pouco mais, tá? Então, relacionamento com pai, com mãe, com o companheiro, a companheira que estiver junto com você, filhos, enfim, quem dividir ali, né, mais próximo a intimidade com vocês, e até se de repente alguém da família morar perto, for vizinho, alguma coisa assim, também encaixa nesse contexto, tá? De as relações estarem melhores, tá? Irem melhorando ao longo da semana, porque há uma abertura para acolhimento, que é o que está pedindo aqui, entendeu? E você também expor os seus pontos para essas pessoas e não começar já as conversas com embate, mas sim com, olha, tô desse jeito, me desculpa se eu falei alguma coisa errada, quero conversar, a outra pessoa já vem, acrescenta, poxa, minha semana, meu dia também foi conturbado, e aí você vai construindo, ao invés de cada um criar uma barreira, sabe? Então isso vai ser muito importante para o movimento no dia a dia, tá? E mais uma vez aqui está reforçando que você é capaz de construir e construir com leveza, né? Construir com alegria várias situações ao redor de vocês e fluir mostrando o potencial de vocês em diversos ambientes, não só ficar engessado nessa coisa de ou é 8 ou é 80, ou é muito
irresponsável, mais solto na vida, ou se prende demais, porque, né? Não. Tem capacidade para encontrar o meio termo ali. Então vocês vão trabalhar essa soltar, entendeu? E levar as coisas com mais leveza e se divertir com os processos que precisam ser encaixados. Então, de uma postura X num lugar, de um movimento Y em outro, entendeu? É isso que está falando aqui para vocês, Sagitário. Espero que tenha feito sentido o que eu expliquei aqui. Bom, e agora nós vamos para a semana para os capricornianos. Capricornianos, vamos lá entender a semana de vocês. Olha aí. É assim que a gente gosta. Semana que tá começando falando de relacionamentos, viu? A parte amorosa mesmo, tá? Eu tô sentindo aqui para os capricornianos uma grande tendência para quem ainda tá buscando firmar um relacionamento, se tá saindo já com alguém, mas a coisa ainda não tá muito bem definida, é uma semana que tem muita chance para definição, tá, das coisas. Então, se vocês querem expressar uma vontade, vai para cima, porque aqui tá mostrando o caminho aberto, tá? Se alguém já está num relacionamento, aqui está mostrando que vocês devem investir em novidades para essa chama continuar acesa e vocês curtirem mesmo a vida, criarem memórias, entendeu? Viverem coisas interessantes para vocês, tá? Para quem não tá ficando com ninguém, não tem ninguém em vista, mas de repente tá ali querendo que apareça alguém, tá falando aqui para vocês trabalharem mais a autoimagem. Então, realmente prestar atenção em como vocês estão se apresentando, a imagem que vocês estão passando para as pessoas, tá? Seja no se vestir, na forma como se ajeita, se usa uma maquiagem, alguma coisa assim, forma como tá a barba, enfim, essas coisas, entendeu? Da estética entram, porque isso tudo passa uma mensagem também, tá? Não é a única coisa que define, mas passa uma mensagem. Postura também, tá? E a disponibilidade, aqui está falando de disponibilidade. Se coloque disponível. Se vocês ficarem só imersos na rotina de vocês, esperando que alguém enxergue, muito provavelmente não vai acontecer. Então, assim, achem espaços na rotina de vocês para também se colocarem visíveis. Então, eu já trabalhei, hoje eu vou dar uma saída, vou mostrar minha cara aí por aí. Então, você vai para um barzinho, você vai para um teatro, você vai para algum lugar, vai para uma praia, e aí você vai se apresentar da forma como você quer, que uma pessoa que para você é interessante, você pensa que essa pessoa vai se atrair por uma pessoa num perfil específico. Então, aquilo, dentro do que conversa com você, você vai trabalhar na tua imagem e vai colocar isso pro mundo, entendeu? Então, se colocar e colocar também o que você acha que é potencial de você para fora, seja na tua expressão estética ou de postura, como eu falei. E assim você consegue se colocar à mostra para atrair esse tipo de situação na tua vida, que é um relacionamento que é o que você quer. Aqui essa semana tá me mostrando muito caminho aberto para as questões de relacionamento, como eu falei, se desdobrarem, ou crescerem, ou se firmarem, né? Só tem um alerta aqui, deixa eu confirmar uma coisa que tá vindo aqui para vocês, que é o seguinte: se vocês não quiserem genuinamente firmar um relacionamento por questão de eu gosto dessa pessoa, ou eu tô achando interessante essa construção, sabe, mas por sentimento real, tá firmando só por algum outro tipo de interesse, então seja para ter uma pessoa do lado para poder falar que tem alguém, ou seja porque essa pessoa pode abrir alguma porta, alguma coisa assim, uma coisa mais de interesse, não vai dar certo. Então, isso tudo que eu falei no início cabe para quem quer realmente, genuinamente, né, desenvolver um sentimento ou já tem um sentimento e vai fazer aquilo crescer, tá? Então, cuidado com o que vocês escolhem. Tem que ter um motivo firme, certo e sólido ali, entendeu? Se for só por interesse ou só para ocupar uma vaga, não vai dar certo, tá? E aí vocês vão perceber isso porque a coisa vai começar daqui a algumas semanas a se atrapalhar. Mesmo que nessa parece que vai, a coisa vai começar a se atrapalhar, tá? Então prestem atenção no propósito de vocês, tá? Certo? Então agora nós vamos para a previsão para Aquário.
para essa semana. Opa, tem uma carta aqui virada. Aquário. Vamos entender a energia para os aquarianos. Aquarianos é o seguinte. Eu estou sentindo a energia de vocês um pouco mais leve do que algumas semanas atrás aqui. Parece que vocês conseguiram tirar alguns pesos recentemente do coração, da cabeça de vocês, principalmente com coisas relacionadas a família, amigos muito próximos, sabe? Quem tá ali que você considera, né? E eu sinto aqui uma energia de esperança de que as coisas estão mudando, estão caminhando para um caminho mais tranquilo, tá? Com as trocas com quem você tem ali muito próximo, tá? Isso é positivo, te dá esperança, te dá força de focar nas coisas que você quer fazer, de até mudar coisas que você acha que são comportamentos que você tem como natural, mas que você gostaria que fossem diferentes um pouquinho. Então, às vezes, uma dedicação a mais em alguma coisa, ou estar tá mais presente numa relação, ou enfim, algo nesse sentido, ou de repente dedicar mais tempo em casa ou no trabalho que você está sentindo que você está pecando. Esse movimento que aconteceu de plano de fundo que eu falei no início, ele vai te dar mais gás para você também perceber, opa, eu tenho capacidade de trabalhar essas coisas que eu tô achando que não estão tão legais aqui, e você se dedicando mais às coisas, tá? O ponto principal é esse. Para além das tuas travas mentais, que aqui eu sinto que você está começando a dissipar algumas coisas de trava mental aqui na tua cabeça, onde você antes se fechava muito no seu casulo, na sua toca, e achava mais fácil, ao invés de expressar isso, ficar com aquilo lá guardado e só ficar ali fechado, entendeu? E camuflando isso. Então, é hora de realmente não prender as coisas dentro de você, tá? E aproveitar desse momento onde você teve essa coragem de umas semanas atrás, aí de já ir resolvendo coisas, né, de algum tempo atrás, e começando a expressar mais o que você sente, para colocar a casa em ordem, fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser, entendeu? Para você faz sentido, mesmo que no dia a dia, pelo automático dos hábitos, a gente às vezes não consiga fazer toda hora, mas você agora está mais consciente do que eu quero fazer. É para além da programação do seu corpo, da sua mente, dos seus sentimentos, mas é essa força que está além disso tudo, comandando que é a consciência, você está dando mais voz a ela, tá? Então é isso para os aquarianos. E agora nós vamos para a previsão para os piscianos, para encerrar aqui. Piscianos e a maior parte das jogadas com a energia né? Movimento. Vamos lá. Piscianos, o que eu tô sentindo aqui? Vocês carregaram nas últimas semanas muito no emocional de vocês, no energético, e agora essa semana veio uma baixa aí de força no físico, por conta disso, de puxar o problema de um, escuta o outro, absorve aqui, guarda ali, aconteceu uma situação, não gostei, entendeu? Vocês vão guardando, e agora, para muitos de vocês, vem uma baixa no físico. Então, uma gripe, um mal-estar, alguma coisa nesse sentido que faz vocês ficarem mais letárgicos, né? É importante esse movimento porque trouxe à tona o que vocês não estavam conseguindo entender, tá? Que já estava ali pairando de um hábito no mental, no emocional de vocês, no energético, precisou vir por físico para falar, ei, presta atenção aqui, vamos mudar isso daí, você não precisa ficar absorvendo tudo de todo mundo ou ficar guardando coisa que você não gostou, enfim. Então, precisou acontecer isso para você dar uma pausa, se perceber, se acolher, se cuidar para voltar com a energia com força total. Então, essa semana está falando muito de autocuidado. Se preserve, se reserve, vá, se acolha, faça coisas por você e para você. Ah, eu tenho amigo me ligando, querendo pedir conselho, mandando mensagem, quer conversar, quer isso, quer aquilo. Fala, olha, essa semana não dá, semana que vem. Beijo, entendeu? Que eu tô mais para mim. Se você não sentir que ali
é um lugar que cabe, você acha que você vai ser sugado, o ideal é nem arriscar, tá? Mas se é alguém que você conhece mais que não é tão de fazer isso, você até pode tentar conversar um pouco. E até também expor alguma coisa sua. Mas o ideal é você se reservar mais, ficar bem ali, não ficar trocando muito com muita gente, no máximo quem está dentro da tua casa, entendeu? Que está ali na convivência mesmo, principalmente parceiro ou parceira, né? Que precisa estar ali junto, entendendo o que está acontecendo, no mínimo, né? Porque é o pilar que vai sustentar esse momento de vocês, né? Mas fora isso, o ideal é que você se resguarde, porque essa semana pede autocuidado, você equilibrar energético, o mental, o emocional e o físico, os 4 pilares ali, entendeu? Eles precisam estar mais firmes e unificados ali, mais equiparados, entendeu? Então tá pedindo muito autocuidado com vocês para esses setores, tá? Para poder soltar essas energias negativas que vocês puxaram, essas coisas que vocês foram guardando, tá? Para conseguir dar vazão para o restante do mês, né? Com mais força, tá? Nos projetos de vocês e tudo. E assim, vocês precisam entender a força energética que vocês têm de intuição, de ir muitas vezes conectar nas profundezas tanto de vocês como dos outros, só que também saber voltar de lá. Tá faltando entender o saber voltar muitas vezes. Não dá para ficar preso ali, entendeu? Então agora vocês estão traçando um caminho de volta. Prestem atenção nesse caminho de volta. Sempre que vocês entrarem ali e precisarem voltar, vocês já passaram por esse caminho. Aprenda esse caminho. Então essa semana também é para isso, tá? Então aqui tá falando muito de autocuidado, se reservar mais dentro do possível. Ah, eu trabalho muito com público, eu tô sempre em contato com pessoas. Beleza, coloca aquele momento, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, não fica abrindo tanto tua vida, você vai focar a tua energia naquilo, acabou, se reserva, entendeu? Tenta evitar tanto movimento social, essas coisas assim, entendeu? Faça o que precisa ser feito e coloque isso aqui, eu tô fazendo o que eu preciso fazer, né? Faz parte, mas depois eu vou cuidar de mim, entendeu? Tem que ter uma definição, tá? Tem que ter um momento para você. E é isso, tá? Vocês não precisam ficar absorvendo tudo de todo mundo para poder ser útil, mostrar tua força, nada disso. É que é muito natural de muitos piscianos ter essa força de entrar, fazer a leitura e já entrar no submundo dos outros, tá? Só que, como eu falei, vocês têm que aprender também a sair, entendeu? E aí sim vocês vão ser mestres nessa situação e vão poder de fato ajudar, tanto vocês como os outros, entendeu? Então, vão indo passo a passo nesse sentido. Não tenta mergulhar tudo logo de cara e, como é que eu volto? Entendeu? Porque senão vocês vão se atrapalhar, vai ter outro tipo de situação nesse sentido, de dar essa baixa, vocês precisarem desacelerar, falar, ei, entendeu? Que é um resgate ali. Então, essa semana, se cuidem, se preservem, certo? Bom, gente, essa foi a previsão para os signos para essa semana. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, hein?